Salve galera do canal Visão Rubro-Negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo este diário de notícias e informações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Galera, vou pedir para você ficar até o final desse vídeo porque tem muita notícia, muita informação do Mengão para vocês não perderem nenhum detalhe, tá bom? Vou falar aqui sobre o sim do JJ acertando com um novo clube, falar também sobre o Flamengo interessado numa joia do Curitiba, a nova revelação do Curitiba, o Igor Paixão. Vou falar de Everton Cebolinha, Arturo Vidal, que o Flamengo ganha com um corrente de peso aí na contratação do volante. Vou falar também sobre João Gomes, que pode estar de saída para o mercado espanhol também, está de olho também o mercado espanhol. E agora também falar sobre o Andréas Pereira, aí sobre a questão da renovação de contrato ou não dele. Então fica até o final que a gente vai começar o vídeo aqui. Primeiro, queria começar o vídeo dando as minhas condolências, prestando a minha solidariedade à família desse grande rubro-negro que faleceu hoje aí no Rio de Janeiro, né? Milton Gonçalves. Ele acabou falecendo e deixou aí a família, deixou amigos e também muitos apaixonados pelo trabalho dele, muitos fãs. Então quero deixar aqui a minha solidariedade, né, os meus pêsames à família, que Papai do Céu possa abençoar cada um deles, né, possa confortar o coração de cada um e trazer consolo aos familiares, tá bom? Mas tá aqui, ó, morre Milton Gonçalves, ator e torcedor histórico do Flamengo. Isso mesmo, trazer para vocês aqui um pouco da matéria que foi publicada sobre o Milton Gonçalves, para você entender aí, às vezes você não pode conhecer, mas muitos conhecem ele, ainda mais rubro-negros. Tá aqui, ó, o Flamengo perdeu nessa segunda-feira 30 um dos seus torcedores mais ilustres, o ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos em casa no Rio de Janeiro. O ator sofria com problemas de saúde desde 2020, quando sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, né? Nascido em 9 de dezembro de 1933, na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, Milton era torcedor fanático do Flamengo e sócio do clube. O ator foi também ativo na vida política do rubro-negro. Já havia ocupado o cargo de vice-presidente social e era sócio emérito. Em 2012, foi indicado para ser vice-presidente na chapa de Ronaldo Gomelevski, no caso. A chapa se retirou antes das eleições, se juntando à chapa azul de Eduardo Bandeira de Melo, que foi vencedora daquele pleito. Então tá aí, né, o Milton Gonçalves vai deixar saudade não só para os torcedores, para os seus familiares, para os seus amigos, mas também aí para a torcida do Flamengo, os torcedores que gostavam muito do ator, né, e também tinha ele como uma figura ilustre aí do Flamengo no meio artístico, né? Então, vamos lá, deixando minha solidariedade, meus pêsames à família também, mas vamos falar agora de Flamengo, as notícias e informações aí, porque com o gol de ontem, já vou entrar no assunto aqui do Gabigol, tá? Com o gol de ontem, o Gabigol o Fluminense, no caso, acabou igualando como as maiores vítimas do Gabigol pelo Flamengo, isso mesmo. A maior vítima até então era o Palmeiras, com 12 gols sofridos. Com o gol de ontem na vitória de virada no clássico contra o Fluminense no Maracanã, o Gabigol colocou o Fluminense aí lado a lado com o Palmeiras, os dois sofrendo 12 gols do artilheiro. Então tá aqui, ó, maiores vítimas na carreira do Gabigol com a camisa do Flamengo, tá aqui. Com a camisa do Flamengo não, maiores vítimas na carreira do Gabigol completa, tá? Então, Palmeiras tomou 12 gols, Fluminense 12 gols, Atlético Paranaense tomou 8 gols, Internacional também tomou 8 gols, Santos e Vasco também tomaram 7 gols, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo tomaram 6 gols do Gabigol, Cruzeiro e Botafogo cada um tomaram 5. Então tá aqui a lista das maiores vítimas do artilheiro Gabigol, que voltou a marcar depois de uma seca enorme, aí, depois de passar por um longo jejum com a camisa rubro-negra. Vamos desejar que ele, a partir de agora, volte a balançar as redes cada vez mais, se tornando o artilheiro como foi todos os anos aí com a camisa do Flamengo, né? Vamos lá passar para o próximo assunto aqui, porque após a vitória de ontem, segundo a informação da jornalista Raíssa Simplício, o elenco do Flamengo folga nesta segunda-feira, então folgou hoje na segunda-feira, terça-feira e se reapresenta na quarta-feira às 15 horas no Ninho do Urubu. Eu não gostei dessa folga de 2 dias e meio, ainda mais a equipe do Flamengo que precisa ter uma preparação física melhor, poderia estar aproveitando esse tempo aí para poder treinar, ainda mais que tem uma semana livre aí até o próximo jogo contra o Fortaleza, lembrando que o Flamengo não joga nesse meio de semana, né, vai ficar descansando, mas eu não concordo com folgas aí de 2 dias e meio, né, ainda mais com a condição física dos jogadores que está nítido em todos os jogos que o Flamengo não consegue, não aguenta jogar os 90 minutos com alta intensidade, mas o elenco
folgou aí nessa segunda-feira, só se representa na próxima quarta-feira, às 15 horas da tarde, no Ninho do Urubu, tá bom? Informação aí da Raíssa Simplício, tá bom, galera? Vamos lá passar pro próximo assunto aqui, que é sobre a súmula do Rodinei. Ele que foi expulso ontem também no jogo contra o Fluminense, né? Ele que ontem também completou 200 jogos com a camisa do Flamengo, foi homenageado antes do jogo, antes da partida no Maracanã, porém, ele foi expulso na partida de ontem, mesmo não entrando em campo, né? No banco de reservas, e o árbitro acabou relatando na súmula o motivo da expulsão do Rodinei. Tá aqui, ó. Em súmula, árbitro justifica expulsões de Rodinei e David Braz ao final do jogo. Rafael Claus descreveu o ocorrido dos cartões vermelhos aplicados. E tá aqui, vou trazer para vocês a súmula que o Rafael Claus escreveu, né? Rodinei, a expulsão. Outro motivo, detalhar no campo expulsões, né? O que está escrito na súmula, para o pessoal entender o que aconteceu, o que é que está falando nesse ocorrido, tá? Ó, expulso por deixar o banco de reservas e dirigir-se ao quarto árbitro, Felipe Paludo, de forma ostensiva, agressiva e intimidatória, com dedo em rixe, no caso, dedo levantado, né? Reclamando insistentemente, dizendo as seguintes palavras: vai lá no VAR, vai ver no VAR. Quebrou ele, em alusão a um carrinho de Felipe Melo em Andréas Pereira, e ele colocou vai lá ver. Informo que as atitudes do mesmo também de seu adversário expulso criaram um ambiente hostil fora de campo, fora do campo de jogo, disse Rafael Claus na súmula, explicando aqui a expulsão do Rodinei. Quero saber de vocês, deixe aqui nos comentários o que você acha disso, né? Lembrando que com essa expulsão o Rodinei acaba sendo desfalque para a próxima partida no domingo contra o Fortaleza, às 16 horas, vale ressaltar, no Maracanã, e também o Gabigol, que na partida de ontem tomou o terceiro cartão amarelo está suspenso, também vai cumprir suspensão automática. Então o Flamengo, 2 jogadores viraram desfalque, Gabigol e Rodinei, por cartões, né? Rodinei por vermelho e Gabigol pelo terceiro cartão amarelo. Desfalque o Flamengo contra o Fortaleza. O Pedro deve ser titular nessa partida, então, né? Falar aqui sobre os públicos, galera, do Campeonato Brasileiro, porque com o público de ontem, né? 57 mil pessoas no Maracanã pro clássico Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, no caso, porque o mando era do Flamengo, era do Fluminense, né? Então, trazer aqui pra vocês aqui, ó. Flamengo é dono dos 5 maiores públicos no Campeonato Brasileiro. A gente trouxe no vídeo anterior que o Flamengo é dono aí praticamente dos 10 maiores públicos do Brasil esse ano. Mas só no Campeonato Brasileiro não é nem os 5 primeiros. O Flamengo tá aqui, né, tem os 5 primeiros, público, mas tem 6 ali já no top 10 do ranking do Campeonato Brasileiro também, né? Os outros públicos que eu trouxe anteriormente contava Campeonato Carioca, Libertadores, mas aqui só no Brasileiro. E tá aqui, ó, Nação Rubro-Negra se faz presente nas primeiras rodadas da competição nacional. Vou trazer para vocês os números completos, né? Tá aqui, ó, maiores públicos do Brasileirão até a 8ª rodada. Flamengo contra o Palmeiras, né, pela terceira rodada, 69.997 pessoas, faltou 3 pessoas para 70 mil. Aí vem Fluminense e Flamengo pela 8ª rodada, no caso ontem, o jogo contra o Palmeiras empatado em 0-0, vale destacar. Ontem o Flamengo ganhou de 2-1, 57.919 torcedores na 8ª rodada. Flamengo e Botafogo, 1-0, Botafogo foi numa nega rincha na 5ª rodada, né? O Flamengo acabou perdendo esse jogo, 54.981 torcedores. Flamengo e São Paulo no Maracanã, a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, 54.686. O Flamengo foi visitar o Ceará e teve lá 52.139, 2-2 no empate pela 6ª rodada, e também Flamengo e Goiás, a vitória de 1-0 no Maracanã pela 7ª rodada, 51.692 torcedores no Maracanã nesse jogo. Então tá aí o Flamengo sempre com os maiores recordes de públicos nas competições que participa. Em qualquer competição, o Flamengo todo ano tem a maior média de torcida. A torcida do Flamengo faz a diferença em todos os lugares. E não é que faz a diferença que tá aqui, ó. Torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo contra o Red Bull Bragantino, tá, galera? Fora de casa. E olha o que vale destacar, né? Duelo será válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de junho. Então, para você ter uma ideia, o Flamengo nem disputou a 9ª rodada, que é domingo contra o Fortaleza, e já esgotou os ingressos como visitante da 10ª rodada contra o Bragantino, né? E tá aqui a informação, trazer para vocês a matéria completa. A torcida do Flamengo se antecipou e já esgotou todos os ingressos de visitantes disponível para o jogo contra o Red Bull Bragantino pela 10ª rodada do Brasileiro. O duelo será disputado somente no dia 8 de junho,
quarta-feira, às 20h30, 8h30 da noite, horário de Brasília, no caso, né? No estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E tá aqui, ó, vale destacar que antes disso o Flamengo ainda encara o duelo contra o Fortaleza pela nona rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. A venda de ingressos para a partida, inclusive, foi aberta nesta segunda-feira 30, com preços que variam entre R$24 e R$300 aí os valores dos ingressos. Vou trazer para vocês também, galera, as informações aqui sobre a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, né? O Flamengo abriu hoje as vendas, as vendas de ingressos para o jogo aí contra o Fortaleza no Maracanã no domingo. E você que quer comparecer, você vai saber agora os valores dos ingressos para cada setor, tá bom? Tá aqui, ó. Valores, tá? Setor norte, sócio torcedor vai pagar R$24, público geral, que não é sócio torcedor, R$60 a inteira, R$30 a meia. Setor sul, né, também atrás do gol do outro lado, né, que você pode ficar lá também, sócio torcedor R$24, público geral vai pagar 60 a inteira, R$30 a meia. Leste superior, que é a lateral do campo, tá, galera? Sócio torcedor paga 24, público geral R$60 a inteira, a meia vai pagar 30. Leste inferior, sócio torcedor vai pagar R$36 na leste inferior, público geral vai pagar 90 a inteira e 45 a meia. Oeste inferior, sócio torcedor paga R$36, público geral 90 a inteira e meia vai pagar 45. Maracanã mais, que é o setor mais caro ali do estádio, no caso, sócio torcedor paga R$165, público geral 300 a inteira e meia custando R$187,50 aí no Maracanã mais. Então, quem é visitante também, você que torce pro Fortaleza, está acompanhando o vídeo aqui, quer acompanhar, vai estar aqui, ó, setor B, visitante, no caso sul B, visitante, né, público geral 60 e 30 a meia para quem for visitante aí da torcida do Fortaleza, tá bom, galera? Então tá aí as informações sobre os ingressos, pra gente poder também passar para a próxima pauta aqui, também de mercado da bola e todas as informações aí dos bastidores do Flamengo. Eu queria trazer uma informação sobre o jogo de ontem ainda, porque o jornalista Mauro César Pereira teceu críticas ao desempenho do Flamengo na partida de ontem e também ao técnico Paulo Souza. Muitos aí diziam que o Paulo César estava relutante, não criticava o técnico Paulo Souza, mas ele acabou criticando hoje no programa da rádio Jovem Pan o desempenho da equipe do Flamengo. Tá aqui, ó. Mauro critica Paulo Souza após vitória do Flamengo. Um absurdo que ele colocou. Eu vou estar lendo para vocês aqui a informação o que falou o Mauro Santana para você. Mauro Santana não, né? O Mauro César Pereira, né? O que ele falou, o Mauro Santana teve hoje na bancada aqui do Mengão 11h30, você que acompanhou sabe, né? E tá aqui, ó. Durante a participação no programa Bate Pronto da Jovem Pan, na manhã dessa segunda-feira 30, o jornalista Mauro César Pereira teceu críticas à atuação do Flamengo na vitória por 2-1 frente ao Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Mauro, o desempenho da equipe na derrota contra o Botafogo em Brasília foi superior aos 90 minutos jogados pela equipe de Paulo Souza no Maracanã no último domingo. No caso, então você vê, né? Também concordo com o Mauro César Pereira nessa questão. O Flamengo perdeu para o Botafogo no Mané Garrincha, mas foi superior, criou mais oportunidades, foi absoluto naquele jogo. O goleiro ali, Gatito Fernandes, fechou o gol, né? O Flamengo poderia ter feito um placar elástico, indiferente de ontem contra o Fluminense. Foi totalmente diferente, totalmente o oposto. O Flamengo não conseguiu jogar bem, né? E o Fluminense aí, graças a Deus, o Flamengo venceu o jogo, né? Graças a Deus. Ele colocou aqui, ó, abre aspas para fala do Mauro César Pereira. Ao contrário do que aconteceu contra o Botafogo, que o time jogou bem, o Gatito Fernandes fechou o gol e o Flamengo perdeu várias oportunidades. Ontem aconteceu o inverso, o goleiro do Flamengo que fechou o gol, né? Para montar um elenco tão caro e trazer um técnico de fora para jogar assim, eu acho um absurdo, não tem cabimento, disparou o Mauro César Pereira. Ele ainda continuou dizendo aqui, galera, para trazer para vocês, né, nessa fala dele, tá? Em seguida, o jornalista deixou claro que, na sua opinião, o Fla não se defendeu bem, ou seja, se não fosse uma atuação cirúrgica de Hugo Souza, o mais querido poderia ter sido derrotado mais uma vez no Clássico. Ele disse aqui o seguinte, abre aspas para a fala do Mauro César Pereira. O time se defendeu mal, tanto é que o Fluminense criou várias chances, o goleiro se destacou. Quando você se defende bem, seu goleiro não trabalha tanto. O time não defendeu bem, deu espaços, concedeu oportunidades ao Flu, o Hugo salvou o time e não tinha um contra-ataque, uma jogada. O Flamengo não ameaçava o Fluminense, ele só torcia para o tempo passar, para que o
tempo passasse, no caso, né? E que o Hugo continuasse pegando todas as bolas, disse o Mauro César Pereira aí também, né? Por fim, Mauro criticou o plano de jogo de Paulo Souza e deu um aviso ao técnico português. Ele disse o seguinte, galera, abre aspas aqui para a fala dele, né? O Paulo Souza tem que esquecer essa estratégia de ontem, não é para isso que ele foi contratado. Essa é uma questão que inclusive falta ao futebol brasileiro, de ter um diretor esportivo que tenha condições de conversar sobre isso. Um exemplo, o que achou Paulo Souza? Por que jogamos assim? Mas repito, entendo o contexto, mas acho que o Flamengo não pode jogar dessa maneira, não é para isso que tem um elenco tão caro e vai trazer um técnico lá da Europa, concluiu o Mauro César Pereira. Então deixou aqui a sua insatisfação pelo desempenho da equipe ontem, né? Ressaltou o resultado importante, mas o desempenho não convenceu. Acho que vocês, torcedores que estão aí também, concordam, muitos concordam com essa fala do Mauro César Pereira. Eu quero saber de você. Você concorda? Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você achou sobre o desempenho da partida de ontem? Você acha que o Paulo Souza está devendo no comando técnico do Flamengo? Você gostou? Deixa aqui que eu quero ler cada um de vocês. Antes de partir para o próximo assunto, que é mercado da bola também, todas as informações do Rubro Negro, quero convidar você que não é inscrito aqui no canal Visão Rubro Negra, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa a notificação do sininho na opção todos, também deixa seu like aí que ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom? Vamos lá? Partir para o próximo assunto, para a próxima pauta aqui, que é o Andréas Pereira, isso mesmo, ele que foi um dos destaques também ao lado do goleiro Hugo na partida de ontem, responsável aí praticamente pela vitória do Flamengo, ele que fez gol, deu assistência também pro Gabi marcar, né? Tá aqui, ó. Paulo Souza sobre Andréas Pereira. Eu gostaria da continuidade de Andréas Pereira no Flamengo. Já falamos com o Bruno Spindel, mas não depende só de nós, depende do Andréas e do Manchester United, disse Paulo Souza em relação à continuidade dele no Flamengo. A gente sabe que ele tem contrato até o final de junho, até dia 30 de junho, vale destacar, e aí ele volta ao Manchester United. Porém, o Flamengo tem a opção de compra, né? O Manchester United estava pedindo aí 63 milhões de reais pela contratação do belga, do jogador no caso, para que ele ficasse em definitivo do Flamengo, e o Flamengo aí deu uma bambeada, acabou tentando desistir da compra do jogador, porque o desempenho em campo não estava bom, a torcida também criticava, porém, nos últimos jogos aí, ele tem apresentado um bom futebol, e eu quero saber de você, torcedor, vocês comprariam o Andréas Pereira em definitivo? Vocês acham pouco ainda? Eu, na minha opinião, acho muito pouco a gente avaliar só por causa de alguns jogos. Acho que ele tem que manter uma sequência. Se ele manter uma sequência até o final do contrato dele, até o final do contrato de empréstimo, aí sim eu compraria. Mas só o jogo de ontem e alguns que ele fez aí aleatório bons, eu não compraria ainda, tá? Então, mas eu quero saber a opinião de vocês. Acho muito pouco, mas acredito que vocês também devem ter opinião. Quero saber, cada um, deixa aqui no comentário se você compraria o Andréas Pereira ou não. O Flamengo tem a opção de compra ainda, tá, galera? E outra coisa também sobre o Andréas Pereira, tá aqui, ó. Não só Paulo Souza quer a permanência de Andréas Pereira no Flamengo. O elenco rubro-negro já se manifestou internamente sobre o desejo que o companheiro continue. O jogador é querido por todos. O staff de Andréas Pereira ainda não acredita que o atleta possa continuar. Ainda acredita, no caso, ainda não acredita. Ainda acredita que o atleta possa continuar no clube e até agora não foram informados sobre a desistência da contratação em definitivo. Então, tá aí, não só o Paulo Souza, mas também o elenco do Flamengo, os outros jogadores, o staff, todos querem que ele continue no clube. Então, vai depender aí das atuações dele. Ele tem mais aí um mês inteiro pela frente para mostrar que o Flamengo deve fazer um investimento ou não. Mas eu quero saber a opinião de você também, torcedor. Deixa aqui no comentário. Trazer para vocês também uma outra informação que é sobre o João Gomes, né? Todos sabem aí que o Manchester United está interessado na contratação do jogador. Tinha até muitos jornais aí, muitos veículos de informação trouxeram a notícia de que ontem no Maracanã havia sim representantes do Manchester United de olho no João Gomes, porém ele não entrou em campo, vale destacar, né? Mas tá aqui, ó, mercado da bola. De acordo com um dos principais jornais esportivos da Espanha, Mundo Desportivo, o Atlético de Madrid avalia a contratação de João Gomes, de 21 anos. O clube da capital madrilenha busca um jogador com características mais defensivas e gostou do volante pela sua habilidade tática, bom posicionamento e distribuição de bola durante o jogo. Então tá aqui, o Atlético de Madrid
vai tentar atravessar o Manchester United nessa negociação. Os dois clubes aí devem, nos próximos dias, né, até mesmo nessa janela de transferência que vai abrir no meio do ano, fazer aí praticamente um leilão pela contratação do João Gomes. Acho que o Flamengo não vai conseguir segurar o jogador. Quero que segure o atleta, tá? Quero que ele fique por mais tempo no Flamengo, porque ele é importante, na minha opinião, é peça fundamental pro elenco do Flamengo, mas a gente sabe que esse assédio dos clubes europeus, por muitas vezes, é difícil segurar o jogador, né? Mas deixa aqui a opinião de vocês. Vocês venderiam o João Gomes? Quais valores que vocês aceitariam negociar o atleta? Né? Eu quero saber a opinião de cada um de você, torcedor, que está acompanhando o vídeo aqui, tá bom? Antes de partir pro próximo assunto, que é sobre o Vidal, eu quero convidar você que não é membro aqui do canal Visão Rubro-Negra. Botãozinho azul aqui embaixo escrito Seja Membro, vem fazer parte do nosso grupo de membros. Convida você, te desafio, tem 2 planos disponíveis, VRN Gold, que te dá direito a participar do nosso grupo de WhatsApp, e VRN Black, que além de participar do nosso grupo de WhatsApp, você também, após 6 meses de assinatura, vai receber produtos aí na sua casa do canal Visão Rubro-Negra, como canecas, chinelos, outros produtos também, camisetas, bonés. A gente vai estar criando vários produtos para vocês também. E se tornando membro Black também, você tem direito a participar das bancadas aqui nas lives de domingo. Isso mesmo, você que é aquele torcedor que gosta da sua opinião, gosta de falar sobre Flamengo, vem fazer parte do nosso grupo de membros, né, e ter esses benefícios aí, tá? Se você se tornar membro durante esse vídeo, mande o seu DDD com o WhatsApp lá no nosso Instagram, @visãorubro_negra, e também o meu Instagram pessoal, lucas.oliveira, com 2A no final, que a gente vai estar te adicionando, caso você se torne membro no nosso grupo de membros. Então te convido, te desafio a fazer parte do grupo de membros do canal Visão Rubro-Negra, tá bom? Vamos lá falar aqui do Arturo Vidal. A gente sabe que o Arthur quer jogar, né, quer jogar no Flamengo. A gente já deixou claro isso, já fez várias publicações, até o staff dele, o empresário, falou que ele vai fazer o possível e o impossível para poder vestir a camisa do Flamengo, porém tem um clube aqui entrando, tentando atravessar o Flamengo nessa contratação. Tá aqui, ó, mercado da bola, né, o Al Rayyan do Catar entra na jogada e prepara uma oferta milionária para contar com Arturo Vidal na próxima temporada. Segundo o jornal O Dia, o clube árabe poderia, né, pagar 6 milhões de dólares por ano ao chileno, ou seja, o jogador receberá um salário de 2,35 milhões por mês, né, em uma contratação, em um contrato, né, de 2 anos, aí 2 anos de contrato, ganhando mais de 2 milhões por mês aí, né, na nossa moeda no caso. Vale lembrar que André Cury, né, empresário de Vidal, declarou que o jogador já foi oferecido ao Flamengo e que ele deseja fazer o possível e o impossível, inclusive se adequar ao padrão financeiro do clube. Então, ele quer jogar no Flamengo, porém agora tem um novo empecilho, né? Um novo clube que quer contar com o jogador e fez uma proposta aí, pode fazer uma proposta astronômica para ele. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo dessa novela, mas eu quero saber de você. Você é a favor da contratação do Vidal? Deixa aqui seu comentário que eu quero ler cada um de vocês, tá bom, galera? Vamos passar aqui para o próximo assunto importante também, que é sobre o Everton Cebolinha, jogador que o Flamengo tentou a contratação no início da temporada, né? O Benfica não quis negociar ele naquele momento, porque ainda estava no meio de ano de temporada lá, estava disputando Champions League naquele momento, ele estava se destacando até após a saída do JJ, né? Tá aqui, ó, mercado da bola. Everton Cebolinha tem constantemente seu nome relacionado ao Flamengo, mas parece que agora o Benfica está disposto a negociar o atacante na janela de julho por 15 milhões de euros. E segundo o jornal A Bola de Portugal, o Palmeiras sondou a possibilidade de contar com um ex-jogador gremista. Em contrapartida, o Alviverde negou o interesse em contar com o atleta. Assim, apenas o Flamengo e Botafogo estariam na briga pelo Cebolinha. E aí, torcedor, vale a contratação? Então, Flamengo e Botafogo continuam aí na briga para a contratação do Everton Cebolinha, já que o Benfica aceita vender o jogador na próxima janela de transferência. Vamos aguardar. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam da contratação do Everton Cebolinha ou vocês gostariam de um outro nome? E eu vou trazer para você um outro nome também que está se destacando muito no futebol brasileiro. Está aqui no Brasil, nem está em Portugal, né, que é o Igor Paixão. Jogador do Curitiba, tá aqui, ó. Destaque do Curitiba, Igor Paixão é sondado pelo Flamengo. Vou trazer a reportagem para você, tá? Para você entender o que está acontecendo. Sondagem não é proposta, galera. Procuram para saber valores, questão de se o atleta aceitaria, salário. Isso é uma sondagem. Você sondar o jogador ali de como você faria para contratar. E não uma proposta em definitivo ali, né, que faz o jogador jogar, vestir a camisa do outro clube, caso ele aceite essa proposta, né? Tá aqui, ó. O atacante Igor Paixão vem sendo um destaque do Curitiba nessa temporada. Cria da base do clube,
clube, o jogador de apenas 21 anos é o vice-artilheiro da equipe com 9 gols e 8 assistências, né? Suas boas atuações despertaram o interesse do mercado internacional e nacional, né? Em entrevista ao GE, o presidente do Coxa, Juarez Moraes e Silva, e o vice, Glenn Stenger, revelaram que a expectativa é manter o atleta até o final da temporada e destacaram uma venda ao futebol, e descartaram, no caso, uma venda ao futebol brasileiro. Além disso, os dirigentes revelaram que o Flamengo fez uma consulta pelo atleta, é isso mesmo. O Flamengo está interessado na contratação do Igor Paixão, né? A intenção é que o Paixão fique conosco até o final do ano, desportivamente entregando. Se for o caso, né? Se por acaso chegar uma proposta, tem janela. Ninguém pode impedir um clube europeu de vir atrás dele, no caso, né? O mercado brasileiro não tem condições de tirar o Igor. Isso é bem claro pra gente. E todos têm que saber a diferença entre proposta e sondagem. Todo mundo quer saber as condições do Igor Paixão. No mercado brasileiro, alguns times de ponta perguntaram, o Flamengo foi um deles. Anos-luz de distância de ter feito proposta, isso não aconteceu. Nós somos muito próximos aos empresários do Igor Paixão para que tudo seja sempre bem alinhado e tratado, revelou o Stenger aí, né? O diretor também do Curitiba. Ele deixou claro que o Flamengo não fez proposta, só fez sondagem, né? Então, quem tá dizendo que o Flamengo fez proposta com valores, isso aí não é verdade. Tá? O Flamengo só fez apenas uma sondagem, consultou para saber valores e tá aqui, ó. Até o momento, a maior negociação da história do Curitiba foi envolvendo o lateral Ian Couto, que foi contratado pelo Manchester City por 6 milhões de euros, 30 milhões na cotação da época, no caso, né? Igor Paixão possui contrato com o Coxa até dezembro de 2024. Sua multa rescisória para equipes estrangeiras é de cerca de 260 milhões de reais. Então tá aí a informação. Flamengo interessado sim na contratação, não fez proposta ainda, apenas sondagem. Eu quero saber de você, torcedor, se você acha um bom nome a contratação do atacante Igor Paixão, que tem se destacado. Ontem mesmo o Curitiba venceu o Botafogo, né, com gol também do atleta. Então vale destacar aí que eles têm feito boas atuações também. Destruiu no jogo contra o Atlético Mineiro, hein? O cara fez chover naquele jogo lá também, onde o Atlético empatou em 2-2 em Minas Gerais, tá? Trazer para vocês também uma outra informação sobre o Jorge Jesus, tá aqui, ó. A segunda jornalista Raíssa Simplício, né? Jorge Jesus aceitou a proposta do Fenerbahçe da Turquia. Expectativa é de que o técnico assine ainda hoje o contrato com o clube turco ou amanhã, nos próximos dias aí. Então tá aí. A Raíssa Simplício trouxe a informação de que o Jorge Jesus aceitou a oferta aí do Fenerbahçe da Turquia e deve sim assinar contrato e se tornar técnico do clube turco. Então tá aí, muitos que queriam JJ no Flamengo possivelmente não vem mais, ele deve acertar aí com o clube turco. Mas vamos aguardar, enquanto o contrato não está assinado, se você tem expectativa, se você tem esperança, continue na sua esperança, na sua expectativa. Mas a informação é que ele já disse sim, né, e só falta assinar o contrato, tá bom, galera? Trazer uma outra informação aqui, uma última informação antes de encerrar o vídeo, que é sobre o presidente Rodolfo Landim. Isso mesmo, a rainha da Inglaterra aí, como muitos dizem, eu também falo muito isso, né, que ele não aparece, mas ontem ele apareceu, né, teve lá a homenagem ao Rodinei, ele apareceu ontem na Flá TV, depois de uma vitória, né, ele aparece nos momentos bons, nos momentos ruins ele não aparece, não dá as caras, mas tá aqui, ó. Após viajar até Paris, onde assistiu a final da Champions League no último sábado, 28, Rodolfo Landim esteve presente no Maracanã para assistir o clássico Fla-Flu. O mandatário disse que durante os dias que passou pela cidade francesa, teve reuniões com o presidente e diretores da Adidas, discutindo continuidade de contrato, que conversaram com sócios, também conversaram, né, com sócios.com, parceiro do clube, e também com Pixbet, né, no caso, as patrocinadoras do Flamengo aí nesse momento, né. O detalhe ficou por conta do mistério que Landim deixou no ar, né. Acho que essas são conversas que posso falar. As demais eu não posso falar, não, disse o presidente do Flamengo em entrevista à Flá TV. Com quem será que ele conversou que ele não pôde revelar aqui, né? Ele revelou alguns patrocinadores que conversou, porém, em outras conversas ele disse que não pode revelar. E fica aí aquela expectativa do que o Landim estava fazendo lá, com quem que ele estava conversando. Será que é o novo treinador, o novo gerente de futebol? Não sei, né? Mas tá aí, fica no ar. Muitos diziam que ele ia conversar com o Leonardo, né? Ex-dirigente aí também do Paris Saint-Germain, de vários clubes grandes da Europa, mas ele não quis revelar as outras conversas, só com os patrocinadores, tá bom? Galera, essas foram as informações do vídeo de hoje. A qualquer momento podemos voltar com mais notícias e informações. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like aí que ajuda muito o nosso crescimento. Acompanhe a gente no Instagram, siga lá, @visãorubro_negra, e o meu Instagram pessoal também, lucas.oliveira com 2A no final, porque às vezes não dá tempo de gravar vídeo, mas todas as informações do Flamengo a gente posta lá em primeira mão pra vocês, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras!